Argentinossauro, o maior dinossauro que já existiu, o gigantismo está associado a vantagens importantes para os animais, como maior proteção contra maiores predadores, acesso a alimentos, longevidade ou maior resistência climática. O Argentinossauro encolensis é um dos maiores animais terrestres que já existiu nesse planeta. Ele habitou a atual Argentina durante o final do Cretáceo, período em que surgiram alguns dos dinossauros mais impressionantes, após milhões de anos de evolução. Seu tamanho exato é uma questão controversa, pois não foram encontrados esqueletos completos desse animal. Apesar disso, apenas o fêmur do Argentinossauro já é maior do que um ser humano adulto, o que é uma prova de sua imensidão. Apesar de serem descendentes de pequenos dinossauros, os saurópodes foram os maiores animais que já existiram na superfície da Terra. Seu tamanho era tão grande que mesmo os menores saurópodes eram maiores do que as criaturas com as quais eles já conviviam. O Argentinossauro pertence a um dos grupos mais diversos e difundidos durante o Cretáceo, os chamados Tiranossauro. Esses saurópodes se distinguem dos demais por serem mais robustos e pesados, com o pescoço e cauda mais grossos e curtos. Curiosamente, os maiores tiranossauros foram descobertos na Argentina. Como o Argentinossauro era em vida, os fósseis recuperados desse animal são muito fragmentados, o que dificulta a reconstrução exata de como ele seria em vida. Apesar disso, graças às modernas técnicas paleontológicas, os especialistas propuseram hipóteses sobre a sua aparência. As estimativas de seu tamanho variam amplamente entre os autores, mas todos concordam que o Argentinossauro media entre 30, 37 ou 40 metros de comprimento e pesava entre 50 e 100 toneladas aproximadamente. Esse réptil tinha um pescoço longo e robusto que talvez pudesse apresentar estruturas para a comunicação. No final dessa poderosa formação havia uma cabeça bastante pequena com dentes semelhantes a lápis, que formavam um rastelo com o qual o animal arrancava as folhas das árvores. As patas desse dinossauro são dos seus aspectos mais interessantes, pois se adaptaram para suportar uma quantidade incrível de peso a partir de ancestrais bípedes. Para isso, os dedos se agruparam, formando um cilindro que acompanha o comprimento do resto da pata. Isso lhes dava a aparência de colunas gigantes. Ao contrário do que acontece nos grandes mamíferos de hoje, esses dinossauros não davam à luz um ou dois filhotes. As fêmeas dos argentinossauros se agrupavam na estação reprodutiva para botar milhares de ovos. Esses dinossauros eram muito pequenos no momento do nascimento, medindo cerca de 1 metro e pesando apenas 5 quilos, mas tinham um crescimento muito rápido, e ao longo da vida, multiplicaram seu tamanho por 5 ordens de magnitude, o que é um recorde entre os amniotas. Sua forma de se alimentar é engolir sem mastigar e depois processar tudo no estômago também permitia ao animal consumir mais alimento por unidade de tempo. Por outro lado, é possível que as condições climáticas e atmosféricas do Cretáceo também fossem mais favoráveis ao desenvolvimento do gigantismo do que as atuais. Embora o Argentinossauro fosse um dos maiores dinossauros, não se sabe ao certo qual foi o maior de todos. Existem vários candidatos ao título, que são considerados os maiores de acordo com as diferentes estimativas. Será necessitado encontrar fósseis mais completos.